Guerra de Narrativas, a crise política e a luta pelo controle do imaginário, Luciano Trigo. Este é um trabalho de análise literária, pelo qual reflito e comento sobre pontos relevantes da obra do autor em questão. Tomo a liberdade de sempre que eu achar necessário, para entender algum ponto, traçar um paralelo para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Não se trata de um audiobook ou de uma simples narração do livro, motivo pelo qual não intento reproduzir as opiniões nem pontos de vistas do autor. Luciano Trigo é carioca, escritor, jornalista, crítico de cinema e colunista. Atua em vários órgãos de imprensa e possui uma perspicácia singular e uma capacidade ímpar de discernir os eventos políticos e seus atores. Nesta obra ele analisa e discorre acontecimentos da política brasileira, aquilo que toca a chamada politização, nós contra eles, e toda a narrativa deste cenário que se mostrou ideológica e pouco eficaz em resolver as grandes questões do país, e daquilo que se demonstrou ser um grande engodo maquiavélico, explicitado no projeto de poder lulopetista cuja queda da senhora Dilma Rousseff foi apenas a face explícita de uma guerra para além da questão partidária e que perspassa todos os campos da vida humana e setores da sociedade, gerando histeria, colapsos, rupturas institucionais e um oceano de argumentos, palpites, acusações e narrativa de todos os lados do fronte político e ideológico. E no primeiro capítulo, que vai até a página 42, Trigo analisa a questão da linguagem, das assertivas verbais que se inserem no contexto das conversas, discursos, opiniões e notícias declaradas na mídia e imprensa no geral. E é dessa perspectiva que o autor lança mão de um velho e conhecido ditado, e que muito tem a ver com o que ele aborda no livro. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade, afirma o adágio popular. E citando Rui Barbosa, ele ainda escreve que a degeneração de um povo, de uma nação ou raça, começa pelo desvirtuamento da própria língua. E de então, Luciano Trigo faz uma provocação intelectual. Ele fala sobre a politização insana que divide o país e sobre o sentimento que temos de que o país está polarizado, e que foi tomado, e que precisamos, portanto, reobtê-lo. Mas daí vem a questão: por quem ele foi tomado? E por quê? E mais importante, qual país queremos de volta? Para qual modelo de país queremos retornar? Mas, como resposta, o autor sugere outra reflexão. Na visão dele, não é que o Brasil exatamente tenha entrado no colapso. O que ocorreu, ou está ocorrendo, é que o que está em crise é a narrativa de um Brasil. Uma ficção sobre ou em torno de um Brasil que de fato não existia na realidade, mas apenas os discursos e ideias que tentam construir uma imagem de consenso sobre questões políticas e para além desta. No dizer do autor, a construção dessa utopia e idealização de Brasil se deu desde antes da subida do PT ao poder, mas foi a partir das manifestações de 2013 que ficou exposto esse debacle de versões que desencadeou o que aqui ele chama de guerra de narrativas. A guerra de narrativas, por sua vez, envolve aquilo que já de há muito escutamos e vemos a dizer por aí, de nós contra eles, que significa um epíteto que ideologicamente significa dois lados antagônicos se sobressaindo em disputa um com o outro pela supremacia do controle da opinião pública. E isso se perfaz na política e em outros campos do debate social, cultural, político. O nós contra eles é um referencial ideológico repetido por um grupo em relação aos seus opositores e faz parte de uma técnica narrativa para distorcer e manipular os fatos até que pareça mostrar que aquele lado que usa dessa narrativa é a parte vítima da situação. E nesse cenário são comuns a histeria, o ódio maniqueísta, o discurso vitimista e o total ambiente de rancor. Nesse tipo de guerra, diz então o autor, afirmar uma narrativa importa mais do que mostrar ou expressar a verdade. Porém, denota o autor, não há como ficar de fora desta guerra de narrativas, posto que ela invadiu todos os espaços da existência. E da premissa de Luciano Trigo, a crise que culminou na derrocada do PT mediante o impeachment de Dilma Rousseff, houvera sido meramente a face explicitamente partidária dessa guerra, mas que se dá também de outras maneiras. Com essa carta fora do baralho, como foi dito,
as posições do jogo foram empurradas para as extremidades e se manifestando por meio de opiniões cada vez mais radicais para ambos os lados e provocando uma ruptura ideológica característica, isto é, cada lado acusando o outro de radical e demonizando-se mutuamente. Neste cenário, conceituou o autor, os grupos em disputa investem energia na desqualificação moral e na deslegitimação do adversário, mais do que defender sua agenda em particular. O objetivo é fazer triunfar as próprias ideias, destruir o outro. E como armas mais comuns nessa batalha ideológica está o patrulhamento ideológico, normalmente camuflado em um discurso de tolerância, mas onde prepondera na verdade a intolerância a tudo o que o outro diz, que não esteja de acordo ao que o grupo ou pessoa concorde. E segundo o autor, nem sempre foi assim. Há menos de 2 décadas, amigos votavam em candidatos de partidos diferentes e continuavam amigos. Parentes não deixavam de se relacionar por causa da política. E todos os brasileiros podiam falar mal ou bem do governo de ocasião, sem que fosse inundado por rótulos como nazista, fascista, genocida ou, por outro lado, de intolerante, que não ama as minorias, de inimigo dos pobres, de vendido para o imperialismo americano, etc. Claro que nesse à parte, eu utilizo alguns jargões da moda política atual, onde está no poder um governo alegado de direita, e como oposição, todas as matizes políticas da esquerda e de centro-esquerda. Na exemplificação do autor, ele fala de um período onde o PT estava no poder, portanto ele usa o inverso. Falar mal do governo petista é que se tornava perseguido ao passo que a ordem inverteu-se agora. E falar bem do governo Bolsonaro é que se é rotulado de impropérios de baixo calão, perseguido e cancelado nas redes sociais, por aqueles que se dizem tolerantes e pacíficos. E da ótica de Luciano Trigo, falar mal de governo era um esporte nacional e todos praticavam livremente. Mas a partir da eleição de Lula, apoiar e defender o governo petista tornou, principalmente entre os mais jovens, uma espécie de imperativo moral, um fenômeno quase religioso. E mesmo quando roubava, corrompia ou era pego em alguma mentira ou caluniando a outrem, mesmo assim era inaceitável que se falasse mal do presidente ou de sua gestão. Fora posto uma aura de santidade na pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva, que blindava ele e seu partido de ser criticado ou que fosse avaliado por alguém com uma nota inferior a 10. E para explicar, Trigo postula que narrativas não são decalques da realidade, são na verdade ficções, mais ou menos verossímeis sobre aquela realidade que quer representar. Todavia, todas as narrativas são parciais. Todas contêm verdades e mentiras, distorções e omissões. E tanto por isso o debate político, pautado no nós contra eles, ou na polarização que se vê desde então, se pauta sobre um falso impasse, que não observa, por obstante, todas as dimensões do problema. Doravante, Trigo propõe uma análise que extrapole a configuração maniqueísta da política de que um lado é o bem e o outro o supremo mal. Qualquer embate desse tipo, que coloca mocinhos de um lado e bandidos de outro, nessa questão política, segundo o autor, tende a não ser uma análise séria, mas uma narrativa com a finalidade de capturar o imaginário da população e controlar a mente de todos. Para o autor, o recorte histórico que melhor retrata o início e a ascensão dessa mudança na postura ideológica política do brasileiro é o que compreende o período entre 2013, quando o projeto petista de poder ainda surfava na onda da popularidade, e 2016, quando já demovido do poder, o PT se reorganizava no lado da oposição ao então empossado governo golpista, como eles classificaram o governo de Michel Temer, dando, portanto, pontapé inicial e sem retorno a uma guerra de narrativa sem precedentes. O discurso, portanto, seja nas redes sociais ou mídia jornalística convencional, atuam como elemento de manipulação da linguagem e sistematicamente utilizado na tentativa de consolidar uma ficção, versão, ou seja, uma interpretação da realidade que perdure no consenso popular, independente se essa ficção ou narrativa corresponde ou não à verdade dos fatos, se ela tem ou não correspondência na realidade. Assim, para efeito de exemplo,
quando repetiu-se a exaustão a narrativa de que a senhora Dilma Rousseff estava a sofrer um golpe, ou como virou meme, um golpe, não se estava levando em conta o que tinha ou não de verdade nessa alegação. Tudo que se queria era construir uma versão, a visão dos acontecimentos que penetrasse na mente do máximo de pessoas e consolidasse um sentimento de resistência ao governo Temer e de solidariedade ao governo PT. Não que isso evitaria o processo de impeachment em curso, mas criaria um ambiente mental que prepararia um retorno do PT ao poder futuramente. Como de fato vemos agora em 2021, onde todo o trabalho da Operação Lava Jato foi jogado por terra. Lula foi readmitido no cenário político, os crimes do PT foram relativizados e na nova balança da polarização política, Lula versus Bolsonaro, muito se vê o judiciário, a classe política e a mídia pendendo para a esquerda radical e comunista do PT. Isso porque há um resquício de toda a manipulação e lavagem cerebral que esteve em atuação e permaneceu desde o período em que se bradava de norte ao sul do país que Dilma tinha sofrido um golpe. Nas palavras de Luciano Trigo, ele escreve que, a partir de um determinado momento, a insistência em colar em Dilma a imagem de uma mulher honrada, vitimada por um golpe das elites, não tinha a intenção de inverter o impeachment, e sim de incutir no imaginário coletivo uma narrativa de que estavam certos e os outros errados. Porque o PT está ao lado das massas, dos pobres, dos convalidos, e se ele está ao lado do povo, ele está, portanto, ao lado da verdade. Esse artifício, contudo, se tratava de uma manipulação da linguagem, que interessava estabelecer uma conexão fictícia que apelava à emoção e fosse vendida como a verdade. E nessa mesma linha, como aponta o autor, também foi criado nessa época o argumento de que os que estavam contra o PT eram os inimigos da democracia. Mas a única verdade disso tudo talvez seja que, durante 14 anos, o partido do PT perdurou no poder à custa de manipular o discurso, construir narrativas e usar a verdade e a mentira para sedimentar-se no imaginário coletivo e manter-se no controle das mentes e corações das pessoas. Mas a gravidade maior e a excepcionalidade do caso de o PT e a esquerda criarem narrativas para manipular a opinião política e pública não tem a ver somente com algum tipo de acobertamento de seus crimes e desvios de dinheiro, o que torna tudo o que se referiu a essa passagem fatídica do PT no poder, e o que ainda o torna perigoso é que seus discursos, esquemas, conluios, etc., têm a ver não apenas com corrupção, mas com o estabelecimento de um projeto de poder. Como diz o autor, o uso de procedimentos da linguagem por parte desse grupo político visa estabelecer uma nova hegemonia no país e dar sustentação simbólica a um projeto político de longo prazo. E desse ponto, a guerra de narrativas consiste fundamentalmente em retóricas habilmente elaboradas para o convencimento de um público específico de que há um outro grupo contra ele. E esse inimigo visa destruí-lo e por isso precisa ser combatido e afastado completamente do espaço público das opiniões, que no atual momento significa as redes sociais, isto é, cancelar os opositores e divergentes nas redes sociais e impedi-los de falar para o público. E nesse contexto, como parte da estratégia, está a ação deliberada de manter sempre em curso um clima de rivalidade e luta permanente entre dois polos antagônicos, numa atmosfera emocional tão intensa que sugere uma iminente ebulição ou ruptura total. Isso porque, sob esse estado de incerteza e suspense, as pessoas evitam a tomar decisões por si próprias e buscam refúgio psicológico em decisões grupais, para, pois, sentir-se menos pressionados e emocionalmente aliviados de não terem de decidir por si mesmos. Daí, se algo der errado, é culpa do líder que os guiou ou do grupo. E os jovens, principalmente, são sempre carentes de quem os guie pelas sendas indefinidas do futuro. Também o autor faz a observação de que no caso do PT ele não criou uma narrativa depois que chegou ao poder, mas ele chegou ao poder justamente porque foi eficiente em criar uma teia de narrativas ao longo dos anos que prendeu e manipulou redações de jornais, salas de aula, universidades, setores culturais e outros. Isso foi o que concretizou sua tomada de poder, que nunca foi apenas política, mas também ideológica. Na realidade, o verdadeiro triunfo da esquerda no Brasil não foi o de conseguir alçar a qualquer cargo político,
mas ter penetrado e feito um trono permanente dentro da mente de grande parte da sociedade. Isso fez e ainda faz com que, mesmo não estando oficialmente no comando político do país, consigam ainda assim direcionar os mais variados setores da administração pública para as finalidades que desejam. Porque em qualquer escopo da máquina pública, contam com dezenas de agentes ideologicamente cooptados, prontos e dedicados a qualquer coisa para ajudar na perpetração dos ideais marxistas, desde a mentir descaradamente para acusar um inocente e depô-lo do cargo, quanto a sabotar de todas as formas e modos o que quer que esteja ao seu alcance fazê-lo. Inclusive, aumentar propositalmente as doses de alguma medicação para que, ao ser aplicada, provoque complicações ou até a morte de pessoas inocentes, só para gerar um fato político a ser usado contra seu adversário ideológico. E na abordagem de Luciano Trigo, a ocupação do Estado por esse poder ideológico se deu finalmente pelas urnas em 2002, mas de muito antes já vinha sendo preparada mediante um controle da narrativa, que pactuou um elo entre intelectuais, jornalistas, artistas e professores universitários. Estes formaram o núcleo do que, por um tempo, foi chamado de esquerda festiva, o que demarca que o poder ideológico e cultural foi conquistado antes do poder político. A vitória na guerra cultural, conclui o autor, antecedeu a vitória na guerra política. E nessa disputa pelas consciências das pessoas, o PT apostou na eliminação das dissidências, isto é, buscou impedir que houvesse espaço para ideias ou opiniões divergentes, negando a todo outro grupo o direito à opinião. Qualquer que opinasse a favor de algo que o lulopetismo, a esquerda progressista, ou como queira chamar, não concordasse, ou opinasse contra algo que o PT fosse a favor, essa voz divergente era logo calada por meio de perseguição sistemática, expondo em rede pública informações constrangedoras, coisas íntimas, situações de família ou coisas desse nível. Também é comum a produção de dossiês com dados bancários, financeiros e todo tipo de coisa que possa virar fato político e ser explorado pela mídia, que mesmo que venha a ser provado mentiras ou distorções, nessas informações a imagem daquele dissidente já estará arranhada e desgastado bastante para inviabilizá-lo no cenário público. E todo agente público vive da sua imagem. Se ela for associada a escândalos, tende a pessoa a perder prestígio, contratos, patrocínios, apoio ou capital político. Motivo pelo qual muitos sucumbem ao jogo político de chantagem, manipulação e extorsão. E vale atentar aqui o que nomeou-se de A Chantagem de Daniel, em que o então ministro do Supremo Gilmar Mendes veio a declarar à revista Época que um dos ministros da Suprema Corte Federal estaria sendo chantageado, talvez a partir de imagens que uma terceira pessoa não declarada estaria em posse, e quais um dos ministros apareceria em situações sexualmente comprometedoras, que suspeita-se até envolvendo possíveis atos tipificados no Código Penal. A chantagem era para que atacassem e demovessem a qualquer custo o então presidente da República Jair Messias Bolsonaro, e toda essa celeuma veio à tona em julho de 2021. Sendo comentado também pelo próprio presidente, e que, como sempre, os meios de comunicação da grande mídia ainda tentavam reportar o caso à espiral do silêncio. A expressão do nome Daniel, usado nessa trama, supõe-se referir-se a um suposto codinome do comunista articulador do PT, José Dirceu. Ao longo dos anos, vai também dizer o autor, a desqualificação de qualquer proposta alternativa ao projeto de poder desses grupos em questão foi realizada com tal determinação que muitos, mesmo a parte dessa discussão, introjetaram a necessidade psicológica e emocional de serem aceitos por esses grupos sociais radicais à esquerda. E para receberem essa aprovação, precisam, e assim o fazem, apoiar o script Agenda Progressista, que, grosso modo, se resume a endeusar as minorias, fazer posts sobre o machismo estrutural, condenar o bolsonarismo, falar em direitos humanos toda vez que citar LGBTQI+, mas ignorar
quando o assunto for defesa do bebê no ventre da mãe, xingar de fascista qualquer pessoa que declare não ter votado no candidato do PT e assim por diante. E para convalidar isso, pense que esse conjunto de pressupostos, esquemas e discursos que se estabelecem sobre a mente das pessoas persuadem a sociedade a se deixar conduzir pelos que atuam no palco das narrativas políticas e ideológicas, por essência. Esse efeito, capaz de convencer e conduzir as massas, tem sua raiz e estrutura nos termos que o Ministério da Propaganda da Alemanha, aliás, o ministro da Propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, definiu nos seguintes termos: se você contar uma mentira grande o suficiente e repeti-la insistentemente, as pessoas acabarão por acreditar nela. Mas a mentira só pode ser sustentada enquanto o Estado puder proteger as pessoas das consequências políticas, econômicas e ou militares dessa mentira. Torna-se, assim, de vital importância para o Estado usar todos os poderes para reprimir a dissidência, já que a verdade é o inimigo mortal da mentira, e por extensão, a verdade é o maior inimigo do Estado. E no caso exemplificado do PT, mas que se estende ao modo de pensar e agir de toda a esquerda e o progressismo em geral, teve-se que qualquer ressalva que se fizesse ao partido ou à sua visão de mundo era tratado como um ato de preconceito da elite branca e golpista, e assim, toda e qualquer oposição ao lulopetismo foi sendo empurrado pouco a pouco para uma clandestinidade até o ponto de não poder mais se manifestar. Intimidar, reprimir, constranger as opiniões em contrário tornou-se o modo básico de ação. E como é consabido, contava com o aparato criado pelos movimentos esquerdistas ao longo dos anos, que, em resumo, é manter ativa a colaboração dos sindicatos, ONGs, movimentos sociais e boa parte da mídia, todos devidamente cooptados ou financeiro ou ideologicamente. De todo modo, a função desses órgãos e indivíduos era simples: defender o petismo, a esquerda, o lulopetismo e toda a agenda progressista, e atacar quem se opusesse. E para tanto construir narrativas passou a ser a estratégia mais eficiente para o convencimento das massas e intimidação da dissidência. E foi graças a esses discursos narrativos que a esquerda se travestiu de uma roupagem ideológica que arrogava para si o monopólio das virtudes, a moral, as boas intenções, a justiça, a igualdade, a liberdade. Mas, a bem da verdade, disso tudo o único monopólio que realmente dominavam foi o da fala, tendo monopolizado o que se fala nas escolas e universidades, nas redações jornalísticas principalmente. Isso fez, e faz até hoje, ser possível que haja um duplo padrão nos métodos de esquerda sem que se sintam constrangidos com sua própria hipocrisia de simulação, porque sabem que possuem passe livre para agir como quiserem, e ainda serem absolvidos pela mídia que fará sempre um contorcionismo retórico para justificar as ações e palavras da turma da esquerda, de modo que podem falar de amor enquanto propagam o ódio. O ódio à classe média, o ódio às elites brancas, podem condenar a violência da PM e defender a violência dos antifas e Black Lives Matter, ou dos manifestantes antibolsonaristas pelas ruas do país, como ocorrido em 3 de julho de 2021, numa pífia manifestação de petistas contra o governo Bolsonaro, em que os ativistas de esquerda vandalizaram, depredaram e atearam fogo em patrimônios públicos e privados, e atiraram pedras na PM, ferindo com gravidade ao menos um deles com uma pedra enorme na cabeça. E a conclusão, doutor, em relação a isso é de que os poucos que ousam levantar a voz contra essa ficção de consenso são imediatamente estigmatizados e simbolicamente expulsos do Clube da Galera do Bem. E até a página 72 o autor se estende a temática para o período posterior ao impeachment de Dilma Rousseff. Para ele, a guerra de narrativas não terminou quando a então presidente foi destituída do cargo. Conforme Trigo observa, essa tática se prolongou e mobilizou-se ainda mais para construir uma nova imagem do partido e do próprio movimento esquerdista no país e até no mundo. O primeiro capítulo dessa empreitada se pôs a discursar e convencer as massas de que o impeachment tinha sido um golpe. Logo, todo aquele que se posicionar contra as práticas petistas, que criticar qualquer ponto no partido ou qualquer bandeira do esquerdismo, será rotulado com um estigma de golpista e será alvo de ataques de todo tipo contra sua honra e reputação.
Seus dados e informações pessoais de sua família serão veiculados nas redes sociais e toda uma campanha de difamação e assassinato de reputação será feito contra esse suposto golpista. O segundo capítulo foi então dar seguimento ao processo de doutrinação ideológica ocorridos nas escolas e universidades. Os perdedores na política, escreve o autor, apostam na vitória na narrativa. E esta se dá nas salas de aula, redações jornalísticas e universidades públicas e privadas. E essa tática vem se mostrando muito producente à esquerda, visto que a estes pertence há décadas a narrativa triunfante. Basta para disso nos conversemos o quanto adere à visão política e cultural progressista, os mais notórios representantes atuais da República, na figura daqueles que compõem os principais órgãos e instituições da democracia brasileira, o STF, o STE, Congresso, Ministérios Públicos das principais capitais e estados, os Ministérios da Educação, da Cultura, da Saúde e até setores do Exército, todos aderentes incondicionais ao projeto progressista de hegemonia global. E Luciano Trigo vai frisar que, uma vez no poder, como estratégia de sobrevivência para se manter como campo dirigente e dominante, o PT investiu maciçamente em ocupar, controlar e manipular ideologicamente instituições de ensino e outros aparelhos ideológicos do Estado. E mais enfático ainda, ele vai dizer que a narrativa de exaltação do socialismo e da revolução foi pacientemente espalhada nas salas de aula e aspirada por gerações de estudantes como uma verdade revelada, por mais que a realidade histórica demonstrasse de forma cabal o fracasso de todos os projetos socialistas do planeta. A ideologia, continua a dizer, funciona como um agrotóxico. Ela é inoculada e assimilada de forma invisível, mas seus efeitos podem ser irreversíveis. Domina a mente das pessoas de forma sutil e, portanto, difícil de ser combatido. E assim destaca o autor quanto às características da guerra de narrativas. E assim, ele nos informa que a guerra de narrativas tem por foco a mentalidade das pessoas. Os agentes dessa guerra são também as vítimas, isto é, todos nós. 2. A guerra de narrativas é feita para manipular, persuadir, cooptar, explorar e orientar os sentimentos da população. Ela fala ao emocional, ao espiritual e ao inconsciente mais do que ao raciocínio. Número 3. O objetivo da guerra de narrativas não é o convencimento pela lógica, mas visa conquistar a alma dos indivíduos e transformá-los em cães de guarda, um aliado incondicional contra o inimigo que os que controlam a narrativa apontar como tal. E por fim, número 4, o que importa na guerra de narrativas é persuadir ou dissuadir, apelando ao coração das pessoas, de forma que a lealdade delas à causa se sobrepõe até mesmo à lealdade à família e aos amigos. E isso é tão verídico que em 2016, na campanha da candidata a vereadora Isa Pena, ela manifestou seu ódio do bem dizendo aos que tinham apoiado o impeachment de Dilma que não queria que essas pessoas existam e bradava viva o ódio. E para Trigo, esta senhora estava sendo sincera em seus sentimentos. Ela realmente odiava os que eram contra ela e contra o partido. Ou seja, ela era vítima da deformidade moral coletiva que a guerra de narrativas tinha produzido. O projeto latente em sua fala, diz o autor, é eliminar os adversários políticos. E Trigo vai explicar que uma narrativa vai além de afirmar como verdade uma mentira, ou vice-versa. O que a narrativa faz é conferir à pessoa um tipo de sentido existencial, um senso de pertencimento, de identidade, de propósito. O que por si próprio explicita por que é tão difícil abandonar uma narrativa. E mais ainda, como é difícil para uma pessoa reconhecer que a narrativa em que ela tanto acreditou e defendeu estava errada. E assegura o autor então que depois que a pessoa associa psicologicamente, emocionalmente e simbolicamente sua própria identidade como indivíduo a uma narrativa, reverter esse processo é quase impossível. É por isso que artistas, intelectuais e professores, humanamente falando, jamais deixarão de apoiar e acreditar nos pressupostos marxistas, os quais se apegaram desde a juventude, principalmente a geração após anos 1980. É que entranharam no âmago do seu ser que eles são, ou foram, parte de uma mudança social global, agentes da revolução social e política do país, que esteve ou que está em curso.
mesmo que todas as evidências demonstrem o equívoco de sua interpretação de mundo, de que o socialismo salvará o planeta. Ainda assim, essa pessoa defenderá sua convicção militante, como se fosse ela um soldado incumbido de uma missão de vida ou morte. No fundo, por trás da camada ideológica que o envolve cega, ele é só um pobre coitado, manobrado por discursos e narrativas. Mas a penetração dessas narrativas em sua psique foi tão profunda que só o verdadeiro milagre divino poderá fazê-lo perceber que ele é só um fanático, ignorante e despreparado. Quando ele olha para si mesmo no espelho, tudo que vê é um herói corajoso lutando para salvar o mundo dos vilões conservadores capitalistas. Mas, para não se estender nessa questão, eu deixo como recomendação a obra Porologia Psicopatas do Poder, que dilucida vários pontos dessa questão, escrito pelo autor Andrew Lobachevsky. E para mais que isso, Trigo pondera que a meta institucionalizada de esquerda, e também entronizada nos corações e mentes, é de controlar o imaginário coletivo, a fim de deter o monopólio da fala correta e aceitável sobre a realidade do país. E quem deseja obter um vislumbre claro de como funciona a construção de uma narrativa forçada pelo controle do discurso, embora não seja neste meu exemplo o personagem citado, integrante do PT, nem de um partido oficialmente declarado de esquerda, mesmo assim configura o modus operandi da tática de construção de narrativas. O caso que cito é o do deplorável senador Renan Calheiros, que ao interpelar cada inquirido na esdrúxula CPI da Covid em 2021, cerca e sufoca o inquirido de perguntas de duplo sentido e capciosas. E quando o depoente tenta responder, ele corta a resposta assim que uma frase ou palavra pode lhe servir para ensejar a narrativa única de que o presidente Jair Bolsonaro é genocida e deve sofrer impeachment. É um procedimento tático de guerra de informação, e mais precisamente de guerra de narrativas. Como diz o autor, vai muito além da manipulação de dados, e é uma operação de desqualificação e intimidação do adversário em que ele é coagido a confirmar aquilo que seus oponentes desejam. Em outras palavras, nessa guerra, a mentira e manipulação é ato contínuo, uma arma na batalha, e os que mais fazem uso dela são justamente aqueles que se investem de autoridade e criam inquéritos ilegais, presidem CPIs arbitrárias, ou postam em suas redes sociais o seu ódio do bem, contra todos os que não pensam como eles, ou seja, os que não são esquerdistas. E avançando no tema, Trigo destaca a corrupção da linguagem e a contaminação das palavras, isto é, a alteração do sentido e significado delas, e a substituição por outros tipos de sentido, de modo que toda vez que uma tal palavra vir à tona, sua interpretação no imaginário das pessoas não corresponderá mais ao sentido histórico ou até etimológico da expressão. Ele possuirá a conotação negativa que lhe deram. E como exemplo, cita as expressões direita e esquerda no espectro da política. Historicamente, esses termos diziam acerca de uma convicção sobre uma presença maior ou menor do Estado na economia, mostrando que se tratava de percepções de estratégias para um mesmo fim, que seria a de construir uma sociedade melhor, mais próspera e mais justa. A diferença fundamental, salvo algumas distorções, era que para a direita isso só seria possível pela diminuição da máquina pública e maior liberdade e autonomia para o mercado, ao passo que a esquerda cria no oposto. Para uma sociedade sustentável e equilibrada, o Estado deveria regular o máximo de funções sociais, políticas e econômicas. Mas o fato para o qual Luciano Trigo chama a atenção é que essas palavras foram esvaziadas de seu sentido primário e carregados de uma carga negativa. Foram adicionados a elas um apelo emocional, um julgamento de valor ou uma percepção moral que fizeram dessas palavras algo pejorativo num caso e uma expressão sacrossanta em outro. De modo mais claro, explica-se que a direita foi direcionada para um sentido tal que remete a homofóbico, machista, patriarcal, fanático religioso, retrógrado, etc. Enquanto a esquerda passou a ser associado à liberdade, igualdade, justiça para os pobres, defesa dos direitos e minorias, respeito à diversidade e progresso social. Mas todas essas significações expressam não uma realidade, mas uma narrativa, uma construção retórica que sinaliza a ideologia daqueles que determinam o debate público, isto é, a própria esquerda, o projeto comunista, a ideologia marxista. E Luciano Trigo assinala que essas deturpações da linguagem ocorrem também no meio cultural, salas de aula, filmes
E por efeito, tem-se uma sociedade cada vez mais afastada da realidade, e incapaz, portanto, de percebê-la. E uma geração inteira de jovens e adolescentes vão crescendo aprisionados em ideias e interpretações da vida totalmente desonestas e essencialmente revolucionárias. E nessa régua ideológica, mede-se e desconfigura-se também termos como conservadorismo, fascismo, mercado, capital, laicidade, igualdade, por aí vai. O próprio ex-presidente Lula chegou a comparar a direita aos senhores da Casa Grande e a esquerda aos que defendiam os escravos das senzalas, contribuindo então com as narrativas ideológicas que contaminam o debate público, mas que são um método comum dos marxistas em toda parte e lugar. E vale a pena observar só, por exemplo, dessa distorção da realidade que nos Estados Unidos o Partido Democrata, que representa a esquerda e cada vez mais radical, foi quem mais apoiou historicamente e defendeu a manutenção da escravidão do regime escravocrata na América. Mas assim consta no manual de táticas esquerdistas. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. E indico então aqui a obra Corrupção da Inteligência de Flávio Gordon, que tem a ver com essa tratativa. Mas por que, apesar de mentirosa e manipuladora, essas narrativas penetram tão forte e convencem muitas pessoas no Brasil e no mundo? E a resposta do autor é que quem tem até 30 anos, uma parcela significativa da população, eram crianças ou estavam na adolescência quando Lula chegou ao poder. Praticamente não conheceu outro Brasil que não aquele vendido pela narrativa enviesada dos governos Lula e Dilma. Trata-se, portanto, de uma geração que aprendeu e introjetou nos bancos escolares que as pessoas se dividem em boas e más, e que as pessoas boas são de esquerda e devem apoiar o PT. As pessoas más são de direita e devem ser odiadas e expulsas do planeta Terra. O PT representa o bem e aqueles que não o apoiam representam o mal. E fim de papo. E Trigo faz então um paralelo entre a literatura de George Orwell e a ideologia prenunciada no governo Dilma, que é a da esquerda ou do marxismo. E enfatiza que nos regimes socialistas a igualdade social é a máxima mais perseguida, tal como descrito na obra distópica de Orwell, 1984. Ao expandir essa mentalidade de que uma sociedade feliz é aquela que melhor alcançar a igualdade total dos seus indivíduos, o marxismo, o progressismo ou social-democracia, qualquer terminologia que se quiser usar, acaba convencendo também as pessoas de que os que se opõem a essa visão devem ser eliminados e são inimigos da sociedade. É por isso que todo regime comunista é totalitário. É que eles dominam as massas e perseguem os dissidentes. E para isso implantam as narrativas como método de lavagem cerebral e os campos de concentração para punir e afastar do convívio aqueles que se mantiverem resistentes à sedução ideológica do partido. Na obra de Orwell, quem pensava contra o regime era acusado de cometer um crime. Um crime de ideia, ou crime-ideia no idioma novilíngua. E mais similar ainda ao projeto esquerdista que aqui está simbolizado pelo PT, Lula, Dilma e a esquerda partidária, é que o protagonista da história, o senhor Winston Smith, trabalha no Ministério da Verdade, cuja função é de justo alterar dados para que toda a história, comunicado, documento, ficasse de acordo com o querer e vontade daquele que o partido queria. As falsas verdades, a pós-verdade, para usar um termo de Matthew J. Conan em sua obra Pós-Verdade, ou no contexto desse livro, a narrativa. E semelhantemente à nossa realidade, quando alguma pessoa era denunciada de questionar essa verdade declarada pelo partido, a pena era aplicada pela polícia do pensamento. No geral, a meta buscada pelo PT, pela esquerda e pelo marxismo, por conseguinte, é o que bem é exposto na ficção de Orwell. Usar os cidadãos comuns como peças para servir o Estado, atingindo o controle total de suas vidas, pensamentos, ações e palavras. E não obstante, o Ministério da Verdade, que na ficção ficava num prédio branco em forma de pirâmide a 300 metros do solo, trazia estampado na fachada a seguinte legenda que está em total sintonia à esquerda e à indecente guerra de narrativas. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Era o lema do Ministério da Verdade, e que não é diferente ao que prescreveu-se no mundo paralelo da Dimolândia ou do Lula-petismo e da esquerda asquerosa. E diante deste cenário,
E ao exposto até aqui, vê-se que a guerra de narrativas, por pior que seja, é mero pano de fundo para um tipo de articulação que vai além das questões que ocupam as manchetes jornalísticas. Trata-se de um plano de desestabilização que ultrapassa até mesmo o âmbito das nações e países, abarcando conceitos e pretensões globalistas que se alinham a propósitos e esquemas de poder ainda maiores, que remetem, por sua vez, aos consensos estabelecidos pela ONU, pelas Big Techs e homens malignos como Bill Gates, Soros, Jeff Bezos e outros. Assim, à medida que avança a guerra de narrativas, também avança esse projeto de poder global, que já se mostra a sua face sob o título de Agenda 2030, e que não é preciso nenhum esforço para perceber que se trata de uma cesta básica com todos os produtos adequados para a instalação de uma ditadura globalista de viés marxista 2.0. E não resta dúvidas de que toda a crise política, econômica e até mesmo no campo da saúde tem o único objetivo de expandir essa agenda por meio da instabilidade e caos social. Não era mentira quando, desde as antigas ordens secretas, se dizia que a ordem emerge do caos. E no capítulo 6, Luciano Trigo traz a reflexão para o contexto escolar. Pois que, como ele aborda, nenhuma narrativa poderia produzir os efeitos pretendidos se não contasse com a máxima dedicação pessoal de milhares de professores em suas salas de aula e em escolas e universidades. E Trigo chama, então, de escola com partido, e remete àquilo que Antônio Gramsci definiu como tomada silenciosa do poder, que para se fazer efetiva na sociedade, necessita antes conquistar a mente dessas pessoas, dominá-las em sua forma de crer e pensar, demovendo suas bases cristãs e injetando princípios marxistas e globalistas. E para se apossar do imaginário coletivo, militantes ideológicos exercendo a função de professores perpetuam sobre o psicológico dos seus alunos falácias narrativas e pressupostos de luta de classe, opressão burguesa machista patriarcal, com o intuito de moldar a conduta destes jovens no futuro. E conforme observa o autor, o sistema educacional é um entre os vários aparelhos ideológicos de Estado usados pelos devotos da seita progressista do novo mundo igualitário. E para que esse projeto tenha êxito, a escola deve mudar então os costumes, regras da moral, a consciência cívica e outros das futuras gerações. E de acordo com Trigo, ao longo das décadas, mesmo antes de Lula chegar ao poder em 2003, esse processo já estava em curso nas salas de aula. E dessa perspectiva, as escolas foram apropriadas por professores e reitores ativistas de esquerda para preparar crianças, jovens e adolescentes para transformarem, cada um em seu campo profissional e vocação, a sociedade vindoura e o mundo. Então, quando agora se vê tal ativismo pela causa ambientalista, veganismo radical, ideologia de gênero, anticristianismo e antimasculinidade, tudo isso é fruto de uma doutrinação que já se arrasta há muitos anos, desde muitas salas de aula no escrever do giz branco no quadro negro, até o presente momento de aulas virtuais pelo modelo de ensino escolar à distância aderido por ocasião das quarentenas e distanciamento social adotados por municípios e estados no tratamento de combate ao SARS-CoV-2. E o autor elenca inúmeros métodos pelos quais a doutrinação é transmitida. E dentro e fora das salas de aula. Trigo utiliza a classificação disposta por Noam Chomsky, e que relaciono aqui apenas os nomes, sem estender-me a comentar ou explicar cada um, porque isso demandaria mais tempo do que eu tenho disponível. Mas eu recomendo aos leitores que estudem e consultem aqui as páginas 187 a 202, ou mesmo por outros meios. E segue então a lista de procedimentos manipulatórios da guerra de narrativas, e muito praticados na doutrinação nas escolas com o partido, como diz o autor. A distração ou desvio de foco. O método problema, reação, solução. O sacrifício futuro. A tática do sentimentalismo e temor. A valorização da ignorância e mediocridade. Isso explica porque personagens sem relevância moral ou intelectual são exaltados e colocados como ídolos e ícones a serem imitados e seguidos, tais quais Felipe Neto, Anitta e outros. Mas também tem a técnica do monitoramento, da auto-vitimização, do desprestígio da inteligência. Por que você acha que o professor Olavo e seus alunos são tão perseguidos e caluniados? É que há um ódio e inveja motivados por esse esquema de doutrinação que é reproduzido e disseminado também nas salas de aula.
Mas há também a tática de usar o todo para encobrir a parte. E um que é bem perceptível no Brasil: a estratégia de promover um clima de campanha eleitoral permanente, isto é, fazer de todo e qualquer evento e oportunidade como palanque político onde um adversário político e ideológico real e imaginário é atacado e acusador é projetado como suposto salvador e que deve receber o apoio, aplausos ou votos do público em geral. Ou faço eu o adendo, receber adoração e veneração religiosa, já que, como é notório, muitos desses falsos acusadores pretendem mesmo serem alçados à condição de deuses. Se você tem alguma dúvida disso, dá uma olhadinha no comportamento dos ministros do STF, no hipócrita governador de São Paulo, e alguns dos que encenam o teatro da CPI da Covid em Brasília e por aí afora. Mas também destaca Luciano Trigo a tática de apontar o dedo para os opositores e acusá-los de ter furado uma fila, por exemplo, ou de ter dado um pulo no elevador, e em seguida compará-lo com algum que tenha roubado bilhões dos cofres públicos, fazendo uma falsa equivalência moral que tentará inibir e silenciar aquele que tenta denunciar o crime de desvio de bilhões. Essa técnica é chamada de shaming, mas não é só. Há também o assassinato de reputação, muito conhecido, a afirmação de uma opinião como uma verdade óbvia e outras mais. Mas tudo isso faço eu um aclaramento. E não se trata de um dizer do autor, mas meu próprio. Representa a manifestação de uma revolta interior da alma ou espírito dessas pessoas, em sua agonia por ter se rebelado contra Deus. Todas essas posturas ideológicas determinadas a derruir o ser humano e a sociedade como um todo, parte de grito angustiado em seu íntimo, pelo vazio existencial que tem dentro de si. E quanto mais rejeitam esse retorno para Deus, mais inquietos, vazios e angustiados ficam. E quanto mais vazios, mais se rebelam e mais ódio expressam. E como não conseguem atingir a Deus, miram nas criaturas de Deus feitos à sua imagem e semelhança. Não se trata, a meu ver, portanto, de esquemas políticos, econômicos ou mesmo partidários ideológicos. O que move o sentimento dessas pessoas é provável que seja de origem espiritual. E assim encerra a análise da obra Guerra de Narrativas, a crise política e a luta pelo controle do imaginário, de Luciano Trigo.